pergunta, meu amor. A hora com o reloginho lá, você está falando do relógio ampulheta, né? Sim. Então, eles não eram a hora exata, como nós temos hoje. Aliás, hoje ainda não é exata, porque um relógio marca pode estar adiantado 1 minuto, 2 minutos, ou outros atrasados, não é isso? Mas era o seguinte, ela era utilizada com areia. Eles utilizavam areia em determinado período do tempo, né? Do tempo específico que eles estavam vivenciando. Por exemplo, hoje nós estamos iniciando a Semana da Criança, né? Vamos comemorar a Semana da Criança com vocês. Então, o que a gente faria? Uma parte dessa ampulheta estaria com areia. Então, eles marcariam 7 dias, né? Que é a semana. Então, eles colocariam a ampulhetazinha com areia para baixo, para cima, aliás, e aí ela ia saindo aos pouquinhos, né? Ia descendo aos pouquinhos, como você está vendo na imagem do seu livro. Então, quando terminasse, né? Por exemplo, quando terminasse de cair toda a areia, aí eles marcavam aquilo ali como se fosse um dia, como se fosse uma semana, dependendo do tempo que a areia levasse para cair lá embaixo. Era mais ou menos dessa forma, viu, Maria? Tia, como é que eles inventaram o relógio se eles... Como é que... se eles não sabiam as horas, como é que eles inventaram o relógio? E se até hoje as horas forem erradas? Tipo, meio-dia fosse 10 horas da manhã. Tipo assim, meu amor, as horas, elas foram criadas por necessidade, né? Pura necessidade. E a partir da contagem, né, do tempo, eles começaram a perceber que durante o dia era todo claro, né? E aí, quando o sol estava se pondo, né, eles estavam percebendo que ali ia deixar de ser dia e ia passar a ser noite. Então, aí foram acontecendo as modificações e, a partir daí, eles foram percebendo, né, que eles poderiam criar um horário exato, que é o que a gente vai já ver aqui no nosso conteúdo de hoje, não é isso? E aí, agora a gente pode dar início a nossa gincana, como a tia tinha falado para você. Já a gente vamos comentar de novo sobre o nosso conteúdo. Então, a gente vai dar início à nossa gincana, né? Fazendo a abertura dela com a mensagem que a tia já deixou para vocês. E agora a gente vai começar a fazer a perguntinha. Qualquer um que souber, liga o microfone para responder. Aí, se a turma, qualquer um, se a turma adivinhou, o ponto é de vocês. Se não adivinhou, o ponto é da tia Eliane. Ok? Entenderam? Então, vamos lá. Primeira perguntinha, fiquem atentos. A mãe é verde, a filha é encarnada. A mãe é mansa e a filha é danada. Vamos lá? Mãe natureza? Oi? Eu vou dar um chute. Mãe natureza? Não, mas faz parte da natureza. A mãe é verde, a filha é encarnada. A mãe é mansa e a filha é danada. Oi? A mãe terra? Pimenta. Também não. Pimenta! Ê, vamos comemorar de quem é o ponto. Ê, por isso que eu queria a câmera aberta para ver vocês comemorando o ponto de vocês. Muito bem. Um ponto para as crianças. Nada para a tia. Para as crianças, ok? Vamos lá, vamos anotar. Alguém tem de anotar. Oi, tia. Ok? Tia. Vamos lá, oi. Essa daí eu não entendi muito, não. Fiquei confusa. Pronto, deixa eu te explicar. A mãe é verde, a filha é encarnada. A mãe é mansa e a filha é danada. Ou seja, a pimenta, quem foi que respondeu? O Ariel, não foi? Muito bem. A pimenta, quando ela está verdinha, ela não arde. Quando ela está vermelha, que ele chama aqui encarnada, ela é muito ardosa. Então, ele diz, a mãe é verde, então ela é verde quando é nova. A filha é encarnada. A mãe é mansa e a filha é danada. Por quê? Porque a pimenta, quando está verde, ela não arde, ela arde pouco. E quando ela está vermelha, ela arde bastante. Então,
Muito bem, gostei. Ponto para vocês. E eu quero ouvir as comemorações, quando vocês fizerem ponto. Eu não estou vendo ninguém torcendo. Mas quem foi que fez o ponto? Posso ir para a próxima? Muito bem. Pode. Eu já não Muito tenho bem. os pontos. Vamos lá, para a próxima. Diga, Sara. Próxima. Pode ir. Tô quietinho. É a próxima, viu? O que é? Tô quietinho no meu canto. Todo mundo vem me ver. Eu mastigo e jogo fora, porque não posso comer. E Chiclete. aí? Não, Chiclete. ainda não. Tô quietinho no meu canto. Oi? Não é Vamos lá, chiclete, né? Não, não é chiclete. É uma coisa. Deixa eu te dar uma dica. É uma coisa bem antiga. Bem antiga. Quem usava, acho que os nossos avós, os nossos bisavós. É um objeto bem antigo. Como? Oi? Como? Não. Ó, gente, tô quietinho no meu canto. Todo mundo vem me ver. Eu mastigo e jogo fora porque não posso comer. Diga, Clarice. Cachimbo. Quem foi que respondeu? Cachimbo. Cachimba, né? Vai, Clarice, diz. Cachimbo. Também não. Ariel. Moinho. Boinho. Oê! Gente, vai comemorar! Ponto para vocês. Muito bem. Olha aí o Ariel. Tia. Ariel tá... O quê? Quando alguma pessoa... Moinho que moe. O que acontece? Tia. O moinho é um objeto antigo, muito antigo, de moer milho, de moer arroz, de moer de moer carne. Então, o moinho, ele tá quietinho no canto dele. Todo mundo vai lá ver ele e usar, né? O que é que ele faz? Mastiga, né? Quando a pessoa está triturando, ele tá colocando lá o milho, por exemplo, ele está triturando e jogando fora. Como ele diz aqui, eu mastigo e jogo fora, porque não posso comer. Muito bem, ponto para vocês. Tia. Ok? Oi. Quando alguém disse chiclete, a gente disse ainda não. Como se ainda fosse ter alguma com chiclete. Tem alguma com chiclete, será? Não. Não, viu, Alice? Podemos partir para a última para a gente comentar nosso conteúdo? Pode. Não, vamos ficar com as duas hoje, tá bom? Pronto, então 2 pontos para vocês e 0 para a tia Eliene, ok? E amanhã, nós temos aula amanhã? Temos. Amanhã a gente continua, tá bom, gente? Vamos lá para o nosso conteúdo. Tempo histórico e tempo cronológico. Tá muito bem. Os seres humanos, olha, antes da tia entrar no conteúdo, vocês já começaram a fazer perguntas, não foi isso? Então vamos lá. Os seres humanos sentiram a necessidade de contar o tempo desde o começo da sua existência, quando marcavam, por meio de constantes observações, dos fenômenos naturais, como o dia, a noite, as fases da lua, o nível das marés, o crescimento das plantas. Então, eles só começaram a observar isso, né? Então, a partir do momento em que os seres humanos sentiram a necessidade de contar o tempo, foi a partir do momento quando eles começaram a observar, né? Fazer as suas observações por parte da natureza, como o dia, a noite, as fases da lua, o nível das marés, tudo isso foram observações feitas por esses povos, né? E aí começou a surgir a necessidade de marcar o tempo, né? Como é que eu sabia, naquela época, se era horário de eu levar os meus bichos para o campo? As minhas ovelhas, o gado para o campo, né? Então, eles perceberam que só podiam fazer isso na parte da manhã, a parte do dia, quando estava claro, né? E aí, como é que eu vou saber quantos animais eu tenho? Como é que eu vou fazer o quê? Então, lá no início, como era que eles faziam? Eles contavam
com pedrinhas. Abriam, por exemplo, abriam a porta do chiqueiro, do curral, aí ia contando. Cada animalzinho que passasse era uma pedrinha. Cada animalzinho que passasse era uma pedrinha. Então, foi a partir daí, dessas observações, que foi surgindo a necessidade de existir os números, a necessidade de saber se era dia, se era noite, a necessidade de marcar o tempo, que é o que nós estamos vendo aqui. E aí, o tempo pode ser contado de formas diferentes, né? Pelo tempo cronológico ou pelo tempo histórico. O tempo cronológico é o que é medido com precisão por instrumento de contagem, como o relógio e o calendário. Então, o ano, os meses, os dias, tudo isso é a contagem do tempo cronologicamente, né? Como nós entramos na sala de aula. Por exemplo, hoje eu entrei 8 horas, né? Então, eu tenho de cronometrar o tempo, porque eu só tenho 30 minutos. Eu só posso ficar com vocês 30 minutos, né? Então, isso é o tempo cronológico. Só 5 minutos, tia. Oi? A tia tá vendo, falta 5 minutos, mas 5 minutos ainda dá pra gente fazer muita coisa, tá bom? Então, o tempo cronológico, gente, é esse, é o tempo que é marcado, né? É medido pela precisão por um instrumento, né? Um instrumento de contagem, como no caso, o relógio, né, das horas e o calendário, onde a gente temos a marcação da semana, dos meses e do ano, não é verdade? Muito bem, já o tempo, ao longo da história, existe diversos tipos de relógio, o solar, a ampulheta, que já foi falado aqui, a clepsidra, mecânico e a pilha, né? Essa clepsidra era mecânica e a pilha, de ponteiro ou digital. Como a gente mostra aqui na primeira imagem, o relógio solar é um relógio guiado pela sombra provocada pelo sol. Vocês estão vendo aqui o relógio, era como se fosse uma marca de uma moeda, né? Algo redondo, com algo no meio. Para quê? Para colocar no meio do tempo, no meio do sol, e eles se basearam pela sombra, né? Quando essa imagenzinha da sombra, vocês estão vendo ela bem atrás, num relógiozinho solar, não é? Então, quando essa sombra estivesse bem aqui na frente, seria pela manhã. Eles estariam marcando o amanhã, bem cedo, né? Que o sol ainda não estaria fazendo sombra. Quando tivesse lá pela metade aqui, mais ou menos de lado, seria mais ou menos 9 horas, e a forma que ela está aqui, ela já está marcando o que aqui? É como se fosse o meu dia, né? Eu lembro, gente, que eu tinha quando eu era criança, quando eu era eu tinha mais ou menos a idade de vocês, nós tínhamos um vizinho que ele era foi uma pessoa muito importante na minha infância, né? Era como se fosse o meu pai, porque era muito próximo da nossa família, muito próximo do meu pai. O nome dele era, nós chamava ele de Seu Chico, o nome dele era Francisco, mas a gente chamava ele de Seu Chico. Então, ele era uma pessoa já existia relógio, tá entendendo? Já existia vários meios da gente cronometrar o tempo, mas ele era uma pessoa bem idosa, era uma pessoa bem antiga, bem rude, que ele não aceitava o relógio, ele não usava relógio, tá entendendo? Mesmo que ele colocasse o relógio no braço, eu lembro que uma vez ele ganhou um relógio do filho, ele usava, mas ele não sabia da hora. Eu quero que a gente até brincava com ele. A gente perguntava, Seu Chico, que horas são? Ele dizia mesmo, ele olhava para o céu, olhava para cima, né, para ver a posição do sol, aí ele dizia. Se fosse o sol estivesse no meio do céu, ele diria que era meio-dia. Entendeu? Então, ele tinha uma experiência de vida, né? Ele observou. Aí é como um reloginho aqui que a gente está marcando. Então, ele não usava esse relógio porque ele não tinha. Mas ele tinha aqui na mente dele, na cabeça dele, mais ou menos, ele dizia mais ou menos qual era o horário por conta do sol. Então, ele observava o sol. Tá entendendo? Então, era dessa forma que se observava o sol. E aqui a ampulheta, que já foi falada, que é utilizada a areia, né?
e determina um período de tempo específico, como eu falei para vocês. Eu quero saber, eu vou fazer um determinado trabalho. Por exemplo, eu vou dar a minha aula hoje. Então, eu vou virar a minha ampulheta, né, e vou marcar aqui. Se o meu período de tempo, quanto areia cai. Então, era dessa forma. A clepsidra é um tipo de relógio que era utilizado com água para a marcação do tempo. Essa daqui já é bem mais antiga, né? Que era também como se fosse colocada como se tivesse aqui um ofíciozinho no meio, colocada a água para a água ir marcando determinado tempo. Temos também um relógio digital, que nós conhecemos muito bem, né? Marca o tempo de forma semelhante à do mecânico, mostrando as horas de diversas formas, né? Como nós estamos vendo aqui com números arábicos, mas pode também ser algarismo romano, é verdade? Temos o relógio mecânico, que apresenta vários formatos e versões. Aqui, nesse mecânico, nós temos os números árabes também, mas pode ser romano, pode não ter número, pode ter só um símbolozinho no lugar do número, mas nós já conhecemos, já sabemos aonde fica o 12, o 6, o 9 e o 3, então pronto, é a maior facilidade do mundo saber desse relógio aqui. O tempo histórico é determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelos fatos históricos. Por esse motivo, ele é mais importante para o historiador, que é o tempo cronológico, né? Porque o historiador, ele busca os acontecimentos do tempo, então é mais importante para ele do que o cronológico. O tempo histórico, portanto, é marcado pelos eventos de curta ou de longa duração. O tempo histórico leva em consideração as modificações que ocorrem nos diversos grupos sociais, além do desenvolvimento das relações políticas, do comportamento das pessoas em relação à cultura, né, à economia e a outros aspectos da vida na sociedade. Vale salientar também que o tempo histórico não é dirigido, não é rígido, é um tempo que pode se modificar. Portanto, é possível compreender a permanência dos hábitos do tempo histórico anterior em algum tempo histórico posterior. Na verdade, essa relação é que apresenta o diálogo entre o passado e o presente. Então, quando eu quero saber de algum acontecimento passado, né, eu faço uma comparação do presente com o passado. Mas a história utiliza os dois tempos, cronológico e histórico, para seu estudo, pois precisa registrar pelo tempo cronológico as mudanças identificadas no tempo histórico. Entenderam? Então, algo que aconteceu no passado, ela tem referência ao que acontece no presente. Gente, a tia já viu que o nosso tempo se esgotou, né? Passa rápido demais. E aí, agora sim, vocês vão fazer a 117 e 118, tá bom? E aí, amanhã a gente está aqui de volta mais com geografia. Ok, gente? Beijos, abraço e até amanhã. Tchau, tia. Tchau, tia. Até amanhã. Tchau, tia. Até amanhã. Tchau, gente. Tchau, tia.